Olá, sejam bem-vindos. Hoje vocês vão conhecer a história e a experiência do André Albuquerque, sócio da Terra Nova e da Renascer Desenvolvimento. Fiquem ligados, o programa Bravos Empreendedores está começando. Hoje aqui comigo o André Albuquerque. André que é advogado, sócio fundador da Terra Nova, Regularizações Fundiárias e da Renascer Desenvolvimento Humano. Olá André, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Muito bem. Para a gente começar a nossa conversa hoje, antes de falar de trabalho, eu queria ver o que você faz quando você não está trabalhando. Bom, quando eu não estou trabalhando, eu estou cuidando dos meus filhos, que me dão um trabalho danado também, uma extensão do trabalho. Com certeza. Mas eu sou um cara que aproveito a vida. Eu gosto de sair, de comer bem, enfim, de conversar com amigos. E faço yoga, faço exercício. Então, eu tenho assim, várias atividades. Que legal. E tem algum livro que você considera assim, livro de cabeceira, livro que foi marcante ou que você usa com frequência? Não, eu tenho, assim, o que eu mais... Eu tenho uma pessoa que eu conheci, que já não está mais nesse mundo, que deixou, assim, 2.000 fitas gravadas sobre diversos temas. Assim, 2.000 fitas? Um espiritualista, um filósofo. E, então, uma das minhas atividades é catalogar, desgravar, são fitas cassetes, editar esse material e aí eu aproveito muito esse material na minha vida, né? Então, muitas vezes nas horas vagas ou quando eu estou andando, caminhando, eu estou escutando, né? Tem muita coisa no meu celular, né? Esses áudios e estou escutando. Então é o que eu mais escuto, né? É Raul Jacob Aubala que me chama. Raul? Jacob Aubala. Jacob Aubala. Iaco. E ele é um ser maravilhoso que esteve na Terra por alguns anos, né? E que deixou um legado, uma obra muito interessante. Que legal, eu vou depois colocar um link aqui de referência para ele, para compartilhar. Legal. Então, é uma referência para mim em relação. Ele fala de temas que eu acho que vão ser tratados assim, daqui uns 500 anos. Nessa Nossa, terra. Assim, um visionário. De forma massiva, né? Sim. De alguma maneira, esse material já circula, né? Mas para mim sempre foi, desde que eu conheci, uma referência de um olhar muito mais abstrato, de um outro nível, né? Sobre ciências, sobre medicina, sobre o conhecimento de si mesmo, principalmente. Então, para isso é bastante útil no meu dia a dia. Muito bom, show de bola. E falando um pouquinho agora das tuas empresas, né, da Terra Nova, Regularizações Fundiárias e da Renascer Desenvolvimento Humano, conta um pouquinho para a gente o que essas empresas fazem, porque é um tema que muitas vezes eu até converso com algumas pessoas e não é tão comum, não é tão usual. E essa atividade que elas desenvolvem, mas o impacto que ela tem na vida das pessoas é muito grande, né? Conta um pouquinho dessa história para a gente. A Terra Nova ela trabalha com mediação de conflitos em áreas urbanas, né, favelas, assentamentos precários, de áreas que foram, em um determinado momento, ocupadas por população de baixa renda e o proprietário, esse trabalho em áreas particulares, então os proprietários tentaram reaver essas áreas, foram invadidas, né, e o proprietário tentou retomar essas áreas e ficou um conflito no judiciário durante muito tempo, às vezes na iminência de uma desocupação forçada. E esse é o tipo de problema que aflige milhares de famílias no Brasil. E a gente descobriu uma metodologia de fazer acordos judiciais entre esses proprietários e os ocupantes dessas áreas, através da mobilização social, fortalecimento das lideranças locais, formação de associações de moradores e um diálogo, né, o estabelecimento de um diálogo entre essas comunidades. Né, a Terra Nova é uma mediadora desse diálogo entre essas comunidades e esses proprietários, que acabam chegando num consenso, num acordo, né, através desse trabalho, né, esse acordo é homologado pela Justiça
E aí essas pessoas acabam indenizando o proprietário de acordo com a capacidade de pagamento, de acordo com a condição socioeconômica das famílias, mas dentro de critérios estabelecidos nesses acordos, fazendo com que o proprietário recupere parte, né, desses ativos e também a população tenha acesso ao título de propriedade dos seus lotes. Em função disso, né, um trabalho que tem um impacto social bastante relevante, com a dissolução desse conflito se permite a instalação de água, energia, saneamento, quer dizer, melhora muito a qualidade de vida dessas famílias. Não poderia ter esse tipo de solução, né, de água, luz, como se falou, saneamento, porque até então era uma propriedade privada. E por causa do conflito fundiário, principalmente, porque o proprietário não permite, muitas vezes, que essas ocupações irregulares sejam abastecidas com essas infraestruturas, né? Então, na medida que você cessa o conflito, você permite toda essa instalação de água, saneamento, enfim. Isso melhora muito a qualidade de vida das pessoas e também transforma aquele ativo que a população de baixa renda tem, né, que é um ativo morto, que está lá e usa só para vamos dizer, como moradia. Você, na medida que regulariza, que cria o título de propriedade, que ele acessa, né, a população de baixa renda acessa esse título, você alavanca e capitaliza a família para ela ter um desenvolvimento socioeconômico maior. Então, tem um impacto bastante relevante aí na sociedade como um todo, né? No Brasil ainda são poucas e a Terra Nova é uma referência nessa área, nesse setor 2,5, que são negócios sociais. Entre o segundo e o terceiro setor. O segundo e o terceiro setor. Então, ela é uma referência porque ela já está num determinado estágio e tem muitas empresas começando, startups e tal, mas ainda estão numa fase embrionária. Né? A Terra Nova já tem a Terra Nova tem um trabalho já mais consolidado. Tá? E a Renascer é uma empresa de reassentamento humano. A gente é contratado por grandes empresas que precisam reassentar famílias impactadas por grandes empreendimentos. Ou em conflitos, conflitos fundiários com as suas divisas, com a sua operação, quilombos, indígenas, enfim, situações de conflitos fundiários. Que precisa realocar uma população. Às vezes você precisa realocar, às vezes você precisa dialogar, dissolver aquele conflito, entender aquela comunidade, saber o que ela precisa, orientar a empresa qual é a melhor estratégia para abordar aquela situação. E tanto do ponto de vista jurídico quanto social, às vezes a intervenção do reassentamento é necessário, né? Você tirar uma determinada comunidade de um lugar e colocar em outra. E graças a Deus essa legislação está avançando, né? Quer dizer, existe cada vez mais respeito em relação àquelas pessoas que são atingidas por né, por esses grandes empreendimentos. Uma hidrelétrica, uma usina eólica, uma estrada. E antigamente, como tinha muito dinheiro, né, quando se faziam esses grandes empreendimentos, você gastavam rios de dinheiro para pegar uma vila inteira e implantar num outro lugar, e fazia-se isso até nem consultar a comunidade, né? Construía um monte de casas tudo igual, e assentava todo mundo. Mas assim, a escassez de recurso em relação a esse tipo de operação fez com que a empresa tivesse que otimizar recursos, e por outro lado, toda a legislação, ainda não existe um marco regulatório muito definido nesse setor, mas aquele risco de imagem, aquela situação em que a empresa se vê um pouco, se depara com o risco de parar uma operação ou do Ministério Público intervir numa situação e aí prejudicar a empresa, aí faz com que os empreendedores tenham mais cuidado nessa relação. E então o nosso trabalho, a gente desenvolveu uma metodologia para isso na Renascer, onde a gente estuda o perfil daquela família, reassenta a família num lugar adequado, considerando aí toda a relação que ela tem familiar, a relação com o entorno, reorganiza a atividade produtiva dela,
faz um acompanhamento psicossocial para ver qual é o impacto psicológico daquela reassentamento. Até no nível psicológico vocês a gente tem chegam. Psicólogos na equipe, Nossa. Técnicos agrícolas, Profundo. agricultores, a gente tem todos os profissionais necessários para fazer um reassentamento bem feito. O que faz que a empresa economize recurso, né? Porque às vezes um reassentamento mal feito acaba revertendo aquilo de maneira negativa para a empresa e depois aquela pessoa que foi mal reassentada, que não foi bem assentada, acaba voltando para a empresa solicitando mais coisas, né? Ou o Ministério Público condenando a empresa a pagar a cesta básica durante 20 anos, por exemplo, que é uma coisa que também não ajuda a população de maneira efetiva. Claro. Então a gente desenvolveu uma metodologia para esse tipo de situação. E aí evoluímos também para reordenamento de famílias em áreas que ainda não estão consolidadas e desenvolvimento de projetos que permitam que aquela comunidade crie uma independência em relação à empresa e possa seguir evoluindo depois dessa intervenção. Nessa sua jornada, né, são 2 projetos que têm um impacto e um grau de complexidade grande. Conta pra gente 2 grandes desafios que você teve nessa sua vida empreendedora para qualquer tipo de desafio, né? Conta pra gente 2 grandes desafios e como que você solucionou esses desafios nesses negócios. Eu acho que o maior desafio, de um modo geral, principalmente em relação à Terra Nova, que foi a primeira empresa, né, que eu criei em 2001, foi exatamente de fazer com que um projeto tão novo, né, uma operação que não existia até então no mercado. Sim, completamente diferente de tudo que existe. Então, você dá uma forma uma forma econômica, né, criar uma metodologia social, jurídica e organizar a gestão da empresa também, tudo isso é um desafio enorme, né? Eu, como tenho assim eu tenho uma vocação de expansão da empresa, né, de expansão do negócio. Então isso às vezes joga a favor, porque eu sempre fui muito arrojado no desenvolvimento da empresa, né, e novos mercados e descobrir novas formas de fazer as coisas. Mas também, por outro lado, não era o meu negócio olhar para dentro da empresa. Né? Não tinha vocação. É o empreendedor, não o gestor. Né? Exatamente. E isso chegou um ponto que quase eu quebrei a empresa em função disso, porque você vai ampliando, vai desenvolvendo e não tinha um back-office, né? Uma estrutura que permitisse aquele nível de desenvolvimento. E aí você começa a criar um gap muito grande, que graças a Deus a vida me permitiu reorganizar e estruturar isso. Como que você conseguiu fazer suprir essa parte de gestão? Eu sempre confiei muito, né, tanto eu acho a Renascer quanto a Terra Nova, né, eu sempre me senti muito inspirado em fazer as coisas, né? Em encontrar as pessoas certas, no momento certo, que me auxiliaram e muitas vezes em momentos cruciais, assim, onde que eu achava que eu não tinha mais um horizonte, vamos dizer assim. Era o fim da linha. Eu trabalhava assim numa perspectiva assim, eu tenho mais 2 meses que eu estou garantido. Nossa. E depois eu não sei o que vai ser. E aquele 2 meses, a cada 2 meses ele se projetava e eu continuava avançando, né? Mas eu com muita confiança também, sabia? Eu não cheguei até aqui para quebrar, para morrer na praia, né? Vou conseguir. E aí, vamos dizer assim, sempre trabalhei para atrair fundos de investimento ou investidores, enfim, que pudessem perceber o potencial do negócio, tanto do ponto de vista econômico quanto de impacto, né, social. E fui batendo em todas as portas possíveis para conseguir efetivamente um parceiro que pudesse me ajudar a estruturar né, e ter esse olhar e estruturar a empresa a nível de gestão
E eu encontrei pessoas capazes de me ajudar, né? E a partir disso também aí tive a confiança também de abrir mão de muita coisa, né, para depois retomar, né, abrir mão inclusive de autonomia, de uma série de coisas que quando você traz parceiro você tem que ter a disposição também de que as pessoas compartilhem, né, as decisões e tudo mais. E a gente conseguiu, a partir dessa construção conjunta, organizar a empresa internamente, colocar os mecanismos de gestão apropriados. E hoje, graças a Deus, a gente tem uma empresa saneada, bem... claro que sempre tem coisas para melhorar, mas com um nível de gestão compatível com o desenvolvimimento, né, e com o potencial que ela tem de expansão. Fantástico. E o que você tem como prioridades agora nas duas empresas? Continuar crescendo, continuar aumentando o impacto social, né? Eu criei a empresa, ou fui um instrumento para que elas fossem criadas, né? Para transformar o mundo, transformar o mundo mesmo. A gente trabalha numa faixa de linha de pobreza, né? E provendo recursos que são essenciais para o ser humano, né? Principalmente quando se trata de moradia, quando se trata de segurança da posse, são questões fundamentais, né? A segurança da pessoa estar num determinado lugar e se ela tiver que sair dali, sair de uma forma adequada, né? De uma forma que ela possa se desenvolver depois. Você lida com coisas essenciais para o ser humano. Então, assim, isso que sempre me motivou é levar isso para tudo quanto é lugar no mundo que precisa disso, né? E por uma convicção interna, eu sei que um mundo de paz, que todo mundo almeja, só é possível se forem aplacadas as necessidades básicas do ser humano. Não dá para a gente construir um mundo de paz, né, com esse nível de carência que existe. Então, como eu sei que a Terra Nova é uma empresa, e a Renascer, né, são empresas que podem auxiliar, né, o ser humano nesse sentido, o meu objetivo é levar isso enquanto eu estiver na Terra, né? Legal, até... enquanto eu não precisar voltar, né? Eu não sei quantas vezes eu vou ter que voltar, mas enfim, que outros assumam esse papel e esse compromisso. Expandir. Isso que você falou até me lembra uma frase, um pensamento do Mahatma Gandhi. Ele falou uma vez que o pessoal estava querendo mudar a ordem das coisas, e ele falou assim: não me venha falar de filosofia se eu tiver com a barriga vazia. Que é justamente a questão das prioridades bem assentadas, né? Moradia, alimentação e as necessidades mais básicas, para depois ter entrar em outras questões, né? E é a raiz de todo o conflito, que como a gente lida com muito conflito, né? Eu quando entro numa área, e também assim, quando me chamam para um conflito, se ele for complexo, se ele for muito complicado, é o que mais me atrai. É isso que eu ia falar. Tem que ser conflito complicado. Eu já não me desanimo um pouco, mas se for complicado, aí que eu gosto de... Que legal. Né? Porque você entra naquilo, aí você começa a compreender, e quando você vai na raiz dele, você vê, é carência. É carência, é falta de diálogo. Porque uma empresa está em conflito com... Não necessariamente é dinheiro, falta às vezes a empresa quer ajudar, mas não sabe como, né? A operação dela vale 1000 vezes mais do que aquilo que está em risco, né? No negócio. E às vezes as pessoas têm dificuldade de dialogar, né? Ou de criar relação de confiança. Muitas vezes você tem que se inserir naquela, né, no dia a dia daquela população que você está procurando compreender e atender, para que eles sintam que você é parte da construção daquela solução. Enquanto você vai lá, olha, eu sou um consultor da empresa que quer vir aqui para resolver seu problema, as pessoas te olham com desconfiança, você não consegue construir. A hora que elas conseguem enxergar você como, ali do lado delas, como alguém, né, igual a elas e que está tentando ajudá-las a partir de uma construção da própria comunidade, né, compreendendo a raiz do problema,
aí fica bem mais fácil de resolver. Então, é isso. E na essência, os problemas são os mesmos, né? A insegurança da posse, a falta de uma perspectiva de melhoria de vida, a sensação de injustiça em frente às situações que são impostas a essas comunidades. E aí, como se também do outro lado da empresa, ela percebe que são poucas as coisas, às vezes, que ela precisa fazer para ter aquela comunidade como parceira naquele processo. Então, e a gente vai também, tanto conquistando o coração das pessoas daquela comunidade em relação, né, para você trazer, através dessa relação de confiança, uma solução, quanto na própria empresa também. É interessante você ver os gestores aos quais você está respondendo e construindo um processo de mediação se saindo transformados dessa situação. Olha só, que frutos, que bons frutos que saem desse serviço. Né? Você vê a pessoa muito mais amorosa, muito mais sensível, né? Aquele cara que estava odiando aquela população, que estava atrapalhando, de repente você coloca na mesma mesa ou você leva para tomar um café com aquele povo que ela, né? Sensacional. E aí eles começam a se enxergar como seres humanos e isso facilita muito o processo. Esse momento que a gente está vivendo no Brasil, né, um período crítico, crise política, econômica, afetou o negócio de vocês? E em que medida que se afetou, que vocês estão conseguindo resolver, ou que medidas vocês estão tomando para contornar esse processo, essa situação crítica? Afetou um pouco mais a Renascer, que trabalha com grandes empreendimentos, do que a Terra Nova. É interessante como a Terra Nova trabalha nessas áreas de favela, de conflito, e criando carteiras. A gente fala, obviamente, houve essa população está mais apertada, né? Do ponto de vista econômico. Sim. Essa classe média foi espremida e hoje está com muito mais dificuldade. Mas a gente, nas carteiras de cobrança, a gente não sentiu um impacto relevante. Eu não sei se porque essas carteiras dizem respeito a um bem, a uma aquisição bem único, próprio tão importante para eles, que eles acabam cortando talvez outras coisas para priorizar esse pagamento. Então, em relação à Terra Nova, a gente não teve um impacto significativo. Né? Em relação a Renascer, como trabalha com esses projetos grandes, aí falta de recurso, de linhas de crédito do BNDES, que estavam desenvolvendo o setor eólico, eu trabalho forte com o setor eólico, o setor de mineração, hidrelétricas, tudo deu uma parada. Né? Então, a gente sofreu um pouco, mas nada que, né, tivesse abalado e tivesse que parar. Não, os projetos diminuíram, mas eles continuaram, né, surgindo, e a gente, vamos dizer, está com diversos projetos tocando, então não atrapalhou. É que a crise ela é necessária, né? Na verdade, quando a gente passa por uma crise sabendo que aquilo é necessário para o país, enfim, que nós estamos vendo uma depuração muito grande, né? Sim. Então você está dentro da crise, né, e tem que... Não enxergando como crise, né? Ou tratando ela de uma forma diferente. Claro. Uma oportunidade, eu acho que para o país, de repensar, de transformar, de depurar, né, uma forma de fazer, uma coisa que não faz o mínimo sentido, né, mais para o país seguir da maneira que estava, né, todo mundo hoje está enxergando, né, que as coisas eram administradas e negociadas. Então, acho que quem passar por isso e conseguir superar esse momento aí, a gente vai crescer com muito mais consistência para frente, sem tantos abalos. É mais do que muitas pessoas ficam até céticas com, na crise é que tem oportunidade, mas quando você realmente olha a fundo esses movimentos, desses ciclos de crises que o país sobreviveu, que o mundo vive o tempo todo, e nós vamos ter outras daqui a alguns anos, realmente existem pontos ali que são de depuração, que quem está apto e se esforça para enxergar e explorar, aquilo realmente consegue evoluir de uma forma, dar grandes saltos em momentos de crise.
né? Concordo. E aí, quando você está na crise, você também vai... Você dispensa um funcionário que já não está te produzindo tanto, que você já estava adiando aquilo ali, mas você vai ter que cortar. Te força a fazer coisas. Aí você começa a enxergar coisas que você talvez consiga fazer de uma outra maneira, de uma maneira mais enxuta. Então também é bom. Ninguém gosta, né? É uma terapia que ninguém gosta. Mas ela é necessária. E para cruzar, né? A gente tem que cruzar e superar, aprender com ela e continuar, né? E como que você vê o futuro desse setor em que a Terra Nova, a Renascer, elas estão atuando? Como é que vai ser daqui 5, 10 anos? Como é que vocês vão estar fazendo, né? O que vocês vão estar enfrentando? Eu imagino que, assim, nós estamos num setor de franca expansão, né? Até a gente conseguir regularizar tudo e levar toda essa... regularizar o país todo? Regularizar o país inteiro. E também não é só regularizar, é promover desenvolvimento e tal. Porque o que a gente faz, a gente reúne uma população, capacita ela para resolver seu próprio problema, né? Que está relacionado a uma questão fundiária, mas poderia estar relacionado a outras situações em que as pessoas se cotizam para resolver, né, um problema que é comum. Então, eu acho que esse mercado, o reassentamento também é muito comum, que as pessoas, na medida que vão se desenvolvendo, os países vão se desenvolvendo, as pessoas têm que ser remanejadas, né, e que se precise fazer isso cada vez com mais zelo, né, com mais cuidado. Então, é um setor que vai se expandir aí por pelo menos mais 1000 anos, talvez. Nossa! Até a gente conseguir equilibrar, né, os países de desenvolvimento se desenvolverem, o nível de respeito entre as pessoas seja, né, de equanimidade, e aí a gente vai ter que se reinventar, né? Então, durante o processo, são várias fases, né? Mas eu sou um cara que tem uma esperança muito grande, tem uma confiança no ser humano, com a capacidade que tem de se desenvolver. Então, eu espero que um dia não precise mais dessas atividades que eu estou fazendo. Precise de outras. Que eu vou ter que, né, Entendi. encontrar. Para a gente fechar o nosso bate-papo de hoje, 3 dicas que você teria, né, baseado na sua experiência, para compartilhar com esses bravos empreendedores brasileiros que estão nos assistindo agora. 3 grandes dicas aí que você acha que sejam úteis, que ajudem no dia a dia aí das empresas. Bom, em relação ao empreendedor, assim, pessoalmente, né, olhando o empreendedor como uma pessoa que está querendo encontrar ou que já encontrou um mecanismo de expressão onde ele consiga colocar o que tem de melhor nele para desenvolver a si mesmo e a sociedade, é ele conhecer cada vez mais esse si mesmo, né? Porque eu vejo muitas pessoas, né, focadas em coisas externas e por melhor que seja a tua intenção, né? E melhor que seja seu projeto, se ele não servir para você conhecer a si mesmo, ele não faz sentido, é uma ilusão, né? Em qualquer área da vida, se aquilo que você está fazendo no teu dia a dia não te permite se reconhecer a si mesmo, né? Se compreender o que é o ser humano, o que você está fazendo aqui, né? Aquelas perguntas fundamentais, de onde você veio, para onde você vai, quem é você, né? Quem é você, quantas vezes você já esteve aqui, né? Quantas vezes você já ganhou dinheiro, né? Já teve família, são coisas elementares para mim hoje. Para você pensar assim, numa sociedade transformada, é uma sociedade desperta para esse tipo de realidade. E aí você se move de outra maneira. Se você se move no horizonte que você tem, eu tenho 50 anos de idade, vamos dizer que eu estou na metade, né? Que eu consigo viver até os 100. Eu tenho mais 50 anos de vida pela frente, né? Mas eu não tenho mais 50 anos de vida pela frente. Eu tenho 50 anos onde eu estou agora, né? Nesse corpo que eu estou ocupando. Mas depois,
né? E depois? Então, quer dizer, qual é o movimento que eu tenho que fazer, não para eu ter êxito nos próximos 50 anos, para ter êxito de uma evolução agora e depois. Sim. Né? Então não é, se eu acumular riqueza, se eu fizer isso de maneira que eu crie densidade, né? Eu posso ter sucesso nos meus próximos 50 anos. Mas e depois? Será que eu vou continuar tendo sucesso? Ou será que eu vou ter que requalificar a energia que eu produzi para ter sucesso nos meus 50 anos? Então eu tenho que me mover de uma forma, sendo bem sucedido tanto pessoalmente como empresa, enfim, de uma maneira que me permita não gerar densidade, né? Densidades que eu vou ter que colher. Se eu gerar, eu vou ter que colher. E se eu gerar possibilidades, eu vou colher essas possibilidades também. É aquela lei do causa e efeito, do que plantar o que colhe. Isso é uma coisa que todo mundo fala, mas ninguém percebe como funciona. E não aplica no dia a dia, não faz. Enxerga o seu próprio movimento com essa sensibilidade para perceber se... Tudo bem, se você perguntar para esses caras que estão cometendo coisas as maiores atrocidades, se ele acredita na lei de causa e efeito, ele acredita, sabe? Mas por que não presta atenção no que está fazendo? Né? Ele acredita em uma coisa, mas por que não vive isso? Né? Por que não percebe cada movimento, se está criando densidade ou não, né? Com a certeza de que você vai colher? Né? Então, assim, se eu faço uma coisa que prejudica outra pessoa, tudo bem, posso seguir ali, posso até ter êxito momentaneamente, mas aquilo ali vai retornar. Então, para que eu fazer um movimento, né? Mesmo querendo não fazer, é capaz de fazer, né? Porque a gente também pode errar nessa, né? A gente não é tão preciso por não ter um nível de sensibilidade necessário ainda para conseguir detectar todas as situações que causam densidade, mas você tem que perceber que não é uma forma que você administra o teu negócio, a forma que você lida com as pessoas, a forma que você planeja o teu negócio, tudo tem que estar em sintonia com uma lei evolutiva. Que se você se move dessa maneira, você só vai colher coisa boa. Né? Então, assim, esse é o conselho que eu dou número 1, quer dizer, que você se mova se conhecer, de uma forma, prestando atenção em si mesmo e se mova de uma forma dentro de um... Né? É o famoso socrático, conheça-te a ti mesmo, né? Exatamente. E conheça o que você... E preste atenção no que você emite, com todo o movimento que você faz. Porque se você prestar atenção, a possibilidade de erro é muito menor. Né? Outra em relação, assim, faça aquilo que te inspira, que te faz você levantar todo dia... sem prestar atenção que está trabalhando, entendeu? Eu não acho que o que eu faço é um trabalho, não. O que eu faço, se eu tivesse um monte de dinheiro na minha conta e tivesse com a empresa num nível de sucesso, talvez que a minha mente, né, planeje ou projete, eu não ia deixar de fazer o que eu estou fazendo, né? E eu acho até às vezes que a pressão do você não ter dinheiro, às vezes te impulsiona a caminhar com mais velocidade. Mas o objetivo de acumular também não faz sentido, porque você tem que ter cuidado para você planejar, ter orçamento, ter um horizonte, mas tenha confiança que na medida que você vai caminhando, as coisas vão surgindo também, se você fizer o movimento correto. Então, essa necessidade, esse encontro consigo mesmo, ao ponto de fazer aquilo que você tem de melhor para ofertar para o mundo, né? Que venha também associado a essa confiança de que a vida vai te prover lá na frente. Então, né? Isso te distensiona para você caminhar de maneira mais fácil, mais leve, também, mais fluida. Porque isso ajuda também as coisas. Por último, assim, perceba o que é essencial para viver. Né? Se você imaginar que você tivesse mais 10 minutos de vida, né, nesse corpo que a gente está ocupando, né? O que é essencial? Muita coisa que você hoje projeta já não teria tanto sentido. Né? E coisas talvez que você não preste tanta atenção
se tornariam talvez essenciais. Né? Então, viver o dia a dia focado principalmente nessas coisas que são essenciais, nessas coisas que você leva dessa vida, né? Que não são afetadas pelo mecanismo da morte. Se você viver a tua vida focado nisso, também você vai ser muito mais feliz, porque isso é o que é essencial, e é o que você vai levar, né? Saber que depois que partir desse mundo, você poder olhar para trás e perceber que você não se encheu de mágoa com as pessoas, você conseguiu perdoar todo mundo, você deixou um legado para as outras pessoas, você não acumulou um monte de dinheiro para os outros ficarem brigando depois pela tua fortuna. Né? Não, mas isso não acontece. Para quem fica, às vezes se não souber administrar... Mas, claro, não, acontece muito. Né? Então, eu acho que é isso, né? Viver por aquilo que é essencial e viver da melhor maneira para que todo mundo ganhe, né? Com o ganho que você... Maravilha. É isso. Muito bom. André, obrigado pela conversa, pelo bate-papo, pelas dicas, né? Espero que você venha outras vezes contar mais histórias para nós. Muito obrigado pela sua participação. Também gostei, estou à disposição. Gostaram da entrevista? Legal, né? Bastante inspiração, várias ideias. Esse é o canal Bravos Empreendedores. Sejam profissionais, um forte abraço e até o próximo programa.